teve aquele fato, né, que você conseguiu derrubar as redes do Pablo Marçal. Eu queria saber como funcionou isso, baseado em que foi. Parece que eu sou o Elon Musk agora, né? Só tá te chamando aqui de Tabata de Moraes, uma referência ao ministro Alexandre de Moraes. Eu fui lá, aí eu apertei um botão, aí tchum, desapareceram. Você tem a chave das redes sociais. Como foi que aconteceu isso? Por que aconteceu? E uma parte da população te associou na época à censura. Você acha que isso... O pessoal entendeu o que aconteceu, não entendeu? Explica pra gente o que... Não, explico com prazer. Mas eu vou primeiro contar uma metáfora. Tá. Não é metáfora? Eu não sei. Uma anedota, sei lá, uma historinha. Uma parábola, sei uma lá. Parábola, Não, também não. Mas, enfim, eu vou contar uma coisa aqui. Tem humor no final, é anedota. Não, então não tem humor. É triste. Tá. Mas é uma história simples. Tá. Imagina que a gente tem um político hipotético que ele é acusado de ter ligações com crime organizado. Tá, quem seria isso? Não sei. Alguém. Aí imagina que esse político hipotético que é acusado de ter ligação com crime organizado em São Paulo, ele contrata 10 mil panfleteiros e ele paga esses panfleteiros com dinheiro vivo, não só para distribuir material dele, mas para distribuir material apócrifo, contando mentira sobre os adversários. Vocês acham que esse candidato, ele deveria ter a candidatura cassada, sim ou não? Eu acho que sim. Caixa 2, né? O cara... Ah, e detalhe, tá pagando... Dinheiro vivo? Dinheiro vivo que ele pegou do crime. E não é contabilizado como gasto... Ele não declara, não, dinheiro do crime, né? Dinheiro vivo, ele não declara. É um dinheiro gigantesco que super distorce, porque tá lá cada candidato com 1000 panfleteiros e ele tá com os 10 mil panfleteiros dele, que ele tá pagando com dinheiro vivo que vem do crime pra falar bem dele e falar mal dos adversários. Mas esse candidato hipotético, tudo isso foi provado em relação a isso? Eu quero só que vocês me respondam. Se isso acontecesse, se acontecesse esse cara é grave? Claro. Caixa 2, abuso de poder econômico. Esse cara teria muitos problemas com a justiça eleitoral e também com o sistema penitenciário. Certo? Agora beleza. Trazendo para o problema Agora real. Vamos falar do Pablo Marçal. Isso. Vamos falar do Pablo Marçal. Pablo Marçal tem acusações de ter muitas ligações com pessoas do crime organizado. Isso é verdade. Inclusive tem... Você tá falando em relação ao partido ou em relação ao trabalho dele mesmo? Tem muitas pessoas próximas dele. O representante legal dele já foi preso numa questão do crime organizado. Gente muito próxima dele já foi preso no... Eu não lembro exatamente, mas era trocaram carro de luxo por cocaína ou o contrário. Tem uma investigação disso. O cara que bancou a candidatura dele dentro do partido, tem um áudio em que o cara fala que ele é ligado ao crime organizado. Que é o Avalanche? É o Avalanche. O Avalanche. Eu, inclusive, fiz um vídeo usando apenas processos e matérias da imprensa. Sim, onde você estava com uma jaqueta preta. Exato. Com cara de true crime apresentando o programa. Eu achei que eu estava na Netflix. Exato. Tá. Mas sabe o que é mais doido? Eu só fiz ali trazer o que já estava em público. Então, enfim... Você não apurou nada, já sabia Não, eu não apurei nada e eu não trouxe nenhuma frase que já não fosse a manchete de uma coisa. Então esse é um teve ponto. Impacto muito grande, inclusive. Esse é um ponto. Não é absurdo você olhar pro Pablo Marçal e se questionar. Esse cara tem ou não ligação com crime organizado? Porque ele tá rodeado de 20 pessoas que tem. Então acho que esse é um ponto. O outro ponto eu já apresentei uma série de denúncias pra justiça, que é o quê? Recolhe prova e a justiça faz o seu trabalho, a polícia faz o seu trabalho. Mostrando que ainda hoje... O Pablo Marçal tá lá no Discord, pagando as pessoas com dinheiro vivo para replicarem vídeos dele favorecendo ele e vídeos que xingam os adversários dele. Numa espécie de concurso. Numa espécie de concurso. Mas qual isso é a não diferença? Foi parado a partir da... A gente apresentou uma nova ação faz umas 2 semanas, mostrando ele fazendo isso no período eleitoral. Tá. Eu não sei se essa ação já foi julgada, mas essa foi uma nova. Que ele disse que parou, né? Que foi antes da... Mas a gente conseguiu mostrar isso acontecendo já no período eleitoral. Tá. Com print, com coisa no Discord. Qual que é a diferença, gente? Se a pessoa não pode pagar em dinheiro vivo para panfletar falando bem do candidato e mal do adversário, por que a pessoa pode pagar em dinheiro vivo para espalhar vídeos na rede social falando bem dele e mal dos adversários? Fato é que a nossa democracia não está pronta para lidar com redes sociais. A gente não consegue. Se alguém vai lá e é racista ao vivo, a pessoa tem que ser presa se ela for presa em flagrante. Se ela faz isso na rede social, a gente não sabe lidar. Tem essa discussão, deveria ter sido preso, não deveria? Exato. Ele deveria ter sido tirado da corrida. Não é uma crítica à justiça eleitoral, mas as instituições como um todo. Elas estão paradas no tempo. A gente parou no tempo, total. Deepfake. E nesse caso específico, tinha tanta prova, foi uma decisão que foi tomada no dia do debate. Foi confirmada.
que a justiça entendeu. A gente não sabe ainda se esse cara pode ser candidato ou não. Foi mais ou menos o que eles disseram. Mas a gente sabe que esse cara tá com essa rede social desse tamanho porque ele colocou muito dinheiro sem declarar. Então, enquanto a gente decide se ele vai ser cassado ou não, derruba não, vamos suspender esse instrumento que ele tá usando, que tá dando a ele vantagem que os outros não têm, e que a gente conseguiu ver que ele colocou dinheiro que ele não declarou. Foi isso que aconteceu. Tanto que a justiça... Até a eleição. Tanto que ele pôde criar novas páginas. Isso que eu não entendo. Qual é a lógica? Porque a lógica é, aquela rede social tinha sido turbinada com dinheiro que ele não declarou. Se começar uma nova, então... Se começar uma nova e ele seguisse as regras do jogo, que é a nova ação que a gente entrou. Para ver se ele tá seguindo. Cria uma rede nova, agora segue a regra do jogo. O problema é que Pablo Marçal não consegue seguir a regra do jogo. O cara tá desde os 18 anos dando golpe no povo. Ele literalmente foi preso por fazer parte da maior quadrilha de fraude bancária do Brasil. Ele só saiu da prisão porque ele entregou os comparsa dele e ele ficou por 8 anos pagando advogado pra enrolar a justiça. Esse cara não consegue seguir a linha, ele não consegue seguir a regra. E é por isso que a gente entrou com uma nova ação. Então toda essa volta pra dizer que eu não acho que é censura. Primeiro, porque ele teve a chance de recomeçar seguindo as regras. Segundo, porque ninguém nunca censurou um conteúdo dele. Não foi uma fala dele, não foi uma postagem dele, não foi as merdas que ele fala todos os dias sem parar, compulsivamente. Foi o financiamento ilegal que turbinou a rede social dele. Entendi. Em relação acho que foi no... Não sei se foi no debate do SBT, tanto debate que eu já até me perdi. Ele pediu perdão... Foram 8 debates e faltam 3. Você lembra qual foi que ele pediu perdão pra você em relação ao que ele falou do seu pai? Foi o penúltimo, não foi? Acho que foi o penúltimo. Penúltimo ou antepenúltimo? Ou antepenúltimo. Eu acho que foi o antepenúltimo. Ô, Tabata, eu achei a fala dele, eu acho que todo mundo... Bem pesada. Bem pesada. Se você pudesse explicar o que aconteceu, porque muita gente não sabe. E se você aceitou o perdão, se você acha que foi real aquilo... E eu acho que você nem respondeu sobre isso no debate mesmo. Eu prestei atenção, parece que você nem respondeu. Mas gostaria que você respondesse agora sobre isso. O que aconteceu exatamente? Primeiro, o que aconteceu? Pablo Marçal é uma pessoa ruim. Sabe, gente ruim. Pessoas que não têm empatia. Você acha ele essencialmente ruim? Ele é uma pessoa ruim. Tipo, a pessoa que não tem empatia e sai atacando, xingando, difamando e foda-se. Tem um objetivo e pra completar esse objetivo... e vai passar por cima de quem ele quiser. O que ele fez comigo? Ele, antes da eleição começar, do nada, ele passou uma semana dizendo na imprensa e na rede social dele que meu pai tinha se matado por minha culpa. Qual justificativa? Ele falou, é um maníaco, ele mente. Não, ele falou que eu tinha abandonado meu pai, ido para os Estados Unidos e por isso meu pai tinha se matado. A pessoa tem que ser muito ruim e muito suja pra falar uma merda dessa. Ainda que fosse verdade. Ainda que fosse verdade. Perfeito. Porque eu fiquei pensando, tipo, cara, e se alguém viveu isso, né? Suicídio é a consequência de uma doença, igual o câncer. Não é culpa da pessoa, nem dos familiares. O que ele fez foi criminoso, foi nojento e foi sujo. Mas o que foi, e ainda por cima foi mentiroso no meu caso. Eu passei em Harvard dia 8 de março de 2012. Mas foi exatamente isso que falou. Ele não falou outra coisa, falou isso. Ele falou isso. Falou, a culpa é sua porque você... A Tabata foi para os Estados Unidos, abandonou o pai e ele se matou. Qual é a verdade? Eu fui aceita em Harvard dia 8 de março de 2012. Eu era professora, trabalhava aqui no Brasil, fazia física na USP. Enfim, realizei o maior sonho da minha vida. Eu lutei por 5 anos, minha família se sacrificou muito para eu ganhar essa bolsa em Harvard. 4 dias depois, meu pai se matou. Caramba. Eu estava aqui. Eu cursava física na USP. Eu trabalhava como professora assistente no Etapa. Eu fiquei completamente sem chão. Completamente sem chão. É claro que eu desisti. Eu saí do curso de física na USP, eu continuei trabalhando, porque naquele momento só ia ter eu trabalhando na minha casa, e eu escrevi pra Harvard, pra Princeton, pra Caltech, pra Yale, pra todas as faculdades que me deram bolsa e disse, eu não vou mais. Porque como é que eu ia deixar minha mãe? Meu irmão, que é mais novo? Como é que eu ia continuar sonhando? Tipo, era assim, se enxerga, olha quem você é, olha o que aconteceu. E eu pensava, meu Deus, será que de alguma forma é a vida tentando me dar uma lição? Resultado, eu só fui meses depois para Harvard porque meus professores não desistiram de mim. E me deram apoio psicológico, e deram apoio para minha família, e me convenceram que se eu fosse eu ia conseguir ajudar a minha família. E de fato, eu trabalhei como babá de Harvard, meu irmão fez cursinho, passou na Unicamp e hoje é programador.
Então, de fato, eu pude... Minha mãe terminou o ensino médio, minha mãe hoje é recepcionista. Foi fundamental eu ter ido, mas na hora foi difícil pensar isso. Então, você pega um cara que consegue mentir desse jeito pra desestabilizar um adversário, só que o problema dele é que eu tenho tanto... Não é orgulho. Eu tenho tanta certeza de quem eu sou, de quem a minha família é, dos valores que a gente tem, do homem maravilhoso que meu pai foi, que é claro que eu fiquei com ódio, porque meus familiares da Paraíba começaram a me escrever quando esse filho da puta foi pra rede social e pra imprensa falar isso. Mas do teu lado ou duvidando do que Não, você... me apoiando, Ah, tá. xingando ele. Eu tenho um primo Pedrinho que ele fez um textão, esse filho da puta. Não sabe que vocês estavam ao lado do tio Naldo o tempo todo. Minha família ficou revoltada, minha mãe queria matar ele. Ele mexeu com a nossa honra. E não deve ter pegado pra ele porque ele voltou atrás e pediu perdão. Não, só que eu desde os 13 anos, Vilela, que tem matéria sobre mim. Por conta das Olimpíadas. Com Sim. 13 anos de idade, eu apareci no Jornal Nacional. Na hora que ele contou essa mentira, a própria imprensa nem me procurou. Resgatou as matérias da época. Ah, nem precisou. Da então. época. De que eu fui aceita em Harvard, de que eu tava aqui, que depois eu perdi meu pai. Ninguém nem precisou falar comigo. Então ele foi desmentido. Só que o que ele queria? Ele queria me desestabilizar. Como ele fez com todos os meus adversários. Ele já te mandou Mas eu já WhatsApp enfrentei. também, ou não? Já. Já? Mas só pra concluir, eu já enfrentei bandido muito maior do que ele, gente muito mais perigosa, e não é pra ele que eu vou baixar a cabeça. Eu respondi e respondi listando todos os crimes dele que ele quer que as pessoas se esqueçam. Então, aquilo que ele fez no debate foi meses depois do ocorrido. Sim, foi Não muito é que tempo ele depois. sentiu remorso, não é que ele não sabia, é que ele tentou mais uma vez dar um showzinho, um espetáculo pra chamar atenção. Ele queria que a matéria do dia seguinte fosse o pedido de desculpa falso, mentiroso, hipócrita dele, e não as propostas que eu tinha apresentado e não os crimes que ele já cometeu. Então o que eu fiz na hora foi, eu não vou responder. E eu não Ah, você não respondi. respondeu mesmo. Eu não vou dar atenção pra esse cara. Eu não vou deixar ele fazer palco com a morte do meu pai. Com a coisa mais difícil que já aconteceu na minha família. E eu não vou responder pra ele. Primeiro que essa coisa de perdão é uma relação minha com Deus. Não interessa a ele e a mais ninguém. Segundo, porque eu sei que é mais um chilique dele. Não é sincero, porque esse cara não tem sentimento. Esse cara é uma pessoa ruim. Então não vou responder, não respondi, porque tudo que ele quer é palco. Mas alguém consegue fazer isso, é capaz de tudo. Capaz de tudo.